Aqui é o programa Na Mira da Verdade, o professor Leandro Quadro, queridinho dos adventistas, que é, há essa denominação, né? Não é igreja, é denominação, é seita, certo? Os adventistas é uma seita que surgiu lá no século XIX, certo? É a igreja, denominação, que persegue mais a igreja católica. Pelo nosso blog, quem mandou foi o Lecionei Santos. Ele é de Capim Grosso, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte: frequento a igreja católica todos os domingos e me sinto um pouco incomodado, porque lá fala muito de santos e adoração a imagens. Na frente da igreja já damos de cara com uma imagem chamada São Cristóvão, padroeiro da... Simples, irmão. Você está indo na igreja errada. Sim, às vezes você não está se sentindo bem com as imagens. Por quê? Porque você tem pensamento protestante. Você tem visão protestante. Que as imagens não atrapalham a gente em nada. Pelo contrário, ela nos leva a adorar a Deus. E as imagens não tiram você a adorar a Deus. Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança, diante daqueles dois querubins. Tirou a presença de Josué adorar a Deus? Ah, meu, eu sinto constrangido. Eu passo ali em frente da igreja, eu vou todos os domingos na igreja, aquelas imagens, só fala de santo, meu irmão. Vira protestante, então. Vira adventista. Vira mais um perseguidor da igreja. Felizmente, você não é católico. É um falso católico, que não entendeu a doutrina da igreja. Vai estudar um pouco a doutrina da igreja. Então, você não entendeu o mistério e a obediência à igreja. O templo do rei Salomão era recheado de imagem. O povo deixava de ir no templo do rei Salomão por causa das imagens para adorar a Deus. Pelo contrário. Bíblia, Salmo 95, 9. Esse é o foco. Tem muitos católicos que não lê Bíblia mesmo. Tem muitos católicos que não conhecem nem a sua própria doutrina. Está ali na igreja, só fazendo número e esquentando o banco da igreja. Porque não quer ter conhecimento, porque não quer buscar. Beleza, se as imagens estão me incomodando, vou estudar para saber a origem. Se pode, se não pode. Se é adoração ou se não é adoração. É simples isso, meu irmão. Com estudo, você vai tirar todo esse contexto e essa dúvida. Visão do magistério. Certo? Não visão. Pedir informação para adventista só vai piorar a sua situação. E ó, Salmo 95, 9, ou então Salmo 28, 2, ó. Adorai o Senhor com ornamento sagrado. O que é ornamento sagrado? Imagem via sacra. Objeto santíssimo, consagrado, ungido. Diante dele estremece a terra inteira. Ezequiel é uma introdução. Que o cara já começa falando besteira, cara. Ezequiel, ó, 41, 17, ó. Acima da porta, e no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas, palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeiras, do outro lado, esculpida em relevo, em toda a volta do templo. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Você não lê Bíblia. Você acha que essas imagens aqui via sacra incomodavam os judeus a adorar o Deus Todo-Poderoso ali no templo do rei Salomão, cheio de imagens, desde o teto até o piso? Ah, mas eu me sinto constrangido, eu vou todo dia à missa, meu irmão. Você é um católico feito a coxa. Tem vários. Católico fafarrão. Católico que só vai cuidar da vida dos outros dentro da igreja. Que eu conheço vários dentro da igreja. Só quer saber de status, só quer saber de número, mas defender a fé, não.
Compreender a sua fé, não. Da cidade. Afinal, devemos acreditar em santos? O que a Bíblia diz? Olha aí, professor. Queria, antes de passar a bola para você aí, meu amigo, pois não, nós gostaríamos de agradecer muito o carinho de você, nosso irmão da Igreja Católica, o carinho dos nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas, presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas, metodistas, da Igreja Universal, a Igreja Brasil para Cristo, enfim, você que nos acompanha, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus e que quer aprender mais. Obrigado por você participar do nosso programa, pela sua sinceridade. De catoliquinho assim, desse tipo, tá cheio. Católico fazendo número, católico que não conhece Bíblia, não conhece catecismo e não conhece a doutrina da Igreja Católica. É simples isso aí, cara. É simples. Isso é verídico dentro da igreja. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Certo? Nós queremos apenas apresentar a você o que a palavra de Deus nos diz. Não é nossa opinião, nem a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, muito menos do Na Mira da Verdade. E sim, a palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sinceridade. Então vocês têm que seguir a palavra. Que a palavra de Deus fala que o templo do rei Salomão, desde o piso até o teto, tinha duas figuras de humana, querubins, leões, desde o piso até o teto. 1 Reis do 22, 35 também fala isso. 1 Reis 7, 25. 1 Reis 7, acho que é 9. 1 Reis 7, 25. Vê se é isso mesmo. E 1 Reis 7, 29. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, assim como nas traves, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois. Prendia grinalda em forma de festões. É simples entender isso, cara. Só buscar a origem, só buscar a tradição. Eu me sinto constrangido. Eu já encerrei esse vídeo aqui, que eu não quero nem entrar na distorção desse professor. Mas eu sou católico, eu vou todo dia à Santa Missa e me sinto constrangido porque a missa só fala de santo, etc. Ou pode ser o quê? Uma invenção desses adventistas do sétimo dia, colocando falsos católicos para ter argumento, para ter essas pregações distorcidas. Qual católico vai na Santa Missa, mais um católico simples, humilde, que não tem estudo, que não é letrado, sabe o significado das imagens? Que os padres, que são sucessores dos apóstolos, deixam isso bem claro. Adorar só a Deus. As imagens são os ícones que não levam a Deus, para adorar a Deus, com os ornamentos sagrados. É simples entender isso. Então, é simples isso aqui, cara. A Bíblia, ela é totalmente voltada para a igreja, tanto que o templo do rei Salomão era um templo recheado de imagem, tanto desde o piso até o teto. E lá no lugar mais santíssimo, mais sagrado, segundo Crônica 3 ali, se for meditar para os amigos, o lugar mais sagrado colocou a Arca da Aliança, com os 2 querubins. Que é a prefiguração da Igreja Católica, porque os Velhos Testamentos são sombra dos bens vindouros. Mas eu me sinto constrangido. Meu irmão, esses adventistas, eles têm várias manias, várias táticas prostituídas para colocar pergunta aos irmãos católicos. Nós temos o padre Paulo Ricardo, nós temos doutores da igreja que ensinam a fé católica. Qual é o católico? Eu, católico, vou pedir uma introdução para um herege desses que se apartaram do magistério e não é guiado pelo magistério? Inventa outro professor. O católico, quando ele vai para a Santa Missa, é o único culto autorizado na face da terra. Nós vai com amor adorar a Deus. Mesma coisa que o povo ia lá ali no templo do rei Salomão adorar a Deus. Só uma forma de culto, só uma forma de adoração. Não tinha várias denominações que você vê hoje em dia aí. Interessante. E o povo entrava ali no templo, já via as imagens, as esculturas, e o sacerdote só podia entrar ali no lugar mais santo de ano em ano.
Ainda com a corda amarrada no pé. Se tivesse em pecado, eu morria ali. E hoje você tem a graça de botar os seus pezinhos dentro da igreja e não ser fulminado pela glória de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Você pode ceiar a Eucaristia. A transubstanciação, presença de Cristo real na Eucaristia. Simples, meu irmão. Simples. Tem muitos católicos feitos as coxas dentro da igreja. Sim, tem que eu toco na missa, eu sei como que é, cara. Tem muitos querendo ser o especialzinho do padre. Tem muitos querendo ser o primeiro lugar. Tem muitos querendo se aparecer. Deus fala o quê? Escondi aos sábios, ao grande, mas revelei aos pequeninos, aos humildes, aos simples. O próprio João 3,30, importa que ele cresça e eu se diminua. Ao exemplo de João Batista. Por isso que eu sou essa voz a clamar. Serve ao exemplo de João Batista. Simples, cara. Católico feito as coxas, tem muitos. Porque não quer aprender a doutrina da igreja. Porque não tem amor pela igreja. Aí acaba sendo o quê? Fica à mercê desses mercenários. Desses pastores, doutores, conhecedor de Bíblia. Tá na Bíblia, mas você vai ler na Bíblia, tá totalmente diferente. O que ele está explicando. O que ele está ensinando. Simples. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.